Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e nesse vídeo a gente vai falar dela, a querida, muito amada, mas também muito odiada, a Oi, Oi Zona da Massa, Oi BR3, Oi BR4, não importa se é ordinário, se é preferencial, é tudo no mesmo saco. Ela soltou o balanço, o resultado do primeiro trimestre de 2023 e veio daquele jeito, reverteu lucro em prejuízo, algumas coisas melhoraram, outras não saíram do lugar e continua o drama da Oi. Vai ter gente defendendo, vai ter gente xingando, vai ter gente se esperneando, mas a verdade, pessoal, é que Oi é hoje uma das maiores tranqueiras da nossa bolsa. Se você quer investir, quer especular, quer fazer um trade, sim, você pode fazer. De vez em quando ela dá umas oportunidades importantes, interessantes de entrada, só que tem que ser para entrar e sair. Não dá para ser sócio de uma empresa como a Oi, ficar comprando coisa barata, mas que não vai, talvez lá no futuro, valer mais nada. Já caiu. Eu já fiz um vídeo aqui, se você não assistiu, assiste. Nos primeiros vídeos do canal aqui do seu mordomo financeiro, falando da Oi, já caiu 99,9%, pessoal. Você está esperando o quê para poder se livrar desse troço se você ainda está posicionado em Oi? Vamos lá, vamos falar um pouco da Oi, o que aconteceu? Vamos falar também um pouquinho rapidinho aqui da empresa que mais está subindo hoje, que é a Braskem. Novamente aquela novela ali com a Petrobras, mas vamos dar o foco maior hoje na Oi, que eu quero falar um pouquinho dela. Novamente, vou deixar aqui o link, o QR Code vai estar no link também do nosso canal, do nosso WhatsApp, onde você vai poder falar diretamente comigo e com o Alexandre, fazer pedidos, manter-se informado e ser notificado toda vez que a gente soltar alguma coisa no Instagram ou soltar aqui. Se você quer fazer parte da comunidade, fique à vontade, aponte o seu celular para o QR Code ou entre no link que está na descrição. Vou começar aqui como costumeiramente começo, falando da Bolsa. A Braskem é a que mais está subindo, daqui a pouco eu vou falar porque a novela com a Petrobras, né, e principalmente agora entrando outros players aí no mercado, a gente está na expectativa se vai ou não vai haver uma venda aí, e aí ela acaba sendo a empresa que mais subiu essa semana, 16%, Dux a segunda com 12, depois sair com quase 10. No mês, só está perdendo para Gol, pessoal. Também, não, agora mudou um pouco. Perdendo para Gol, para Edux e para o Açaí, mas aqui, ó, das quatro aqui, muito parecidas, Braskem subindo bastante, também é uma das empresas que mais subiram no ano. Então, Braskem, daqui a pouco eu falo um pouquinho dela. Vamos olhar aqui o mapa de calor, e no mapa de calor nós temos a Petrobras devolvendo, ó, se meteu lá com a Braskem está disparando, Petrobras está ficando para trás. Na verdade, a Petrobras sabe está devolvendo um pouco das altas recentes, são muitas e muitas altas. A Vale ficando aqui meio que parada, os bancões aí andando de lado. Recentemente, Santander tinha caído bastante. Essa coisa toda dos impostos aí, mudança de tributação para os bancos, afeta bastante a operação deles. B3 acaba sendo as empresas que mais está caindo. Ontem estava subindo. Bolsa é assim mesmo, pessoal, infelizmente. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo com o nosso índice. Hoje ele está oscilando, está fazendo aqui uma oscilação normal aqui, meio com doji, onde ele fica numa indecisão. Ontem subiu horrores, subiu 2%, depois de ter caído um pouquinho na terça-feira. Está aqui com uma alta significativa, com tudo apontando para cima, a tendência de alta forte do Ibovespa. Na semana já está subindo ali 2%, e no mês, pessoal, pasmem, subindo mais de 10%. Ainda estamos no meio do mês de junho. Será que vai ser o melhor mês da Bolsa em muito e muito tempo? Eu estou olhando aqui para trás, ó, nós tivemos 15% de alta em novembro e tivemos 9,3% em dezembro de 2020. Será que a Bolsa vai superar esse aqui de novembro, de dezembro? Talvez novembro é mais difícil, 15% é uma alta significativa. Nós não tivemos uma alta desse tamanho depois disso, não, pessoal. É coisa pra caramba. São muitos e muitos pontos e muito dinheiro no seu bolso. A Bolsa caminhando para os 120 mil pontos. Será que vai chegar? Novamente, existe uma resistência importante no 120, existia no 118, agora no 120, depois 125, depois lá para o 130, a Bolsa está voando. E aí, para quem ficou de fora com medo, pode estar perdendo grandes oportunidades. Afinal de contas, é isso que acontece: quem tem medo de investir acaba perdendo oportunidades. Você tem que investir de acordo com o seu perfil. Petrobras está hoje
Opa, hoje, falei hoje, não no mês, né? Hoje ela está caindo, mas ela também vem numa tendência de alta muito, muito grande. Alexandre está falando dela todo santo dia. E aí a Braskem está no seu caminho aí, hoje subindo bastante. Já tinha feito aqui um gap aqui com a notícia, mais ou menos parecida, só que a notícia da compra agora, a Petrobras está rejeitando a compra, então deve acabar acontecendo a compra original que a gente falou aqui na segunda-feira, e daqui a pouco eu falo dela de novo, mas a Braskem, se você olhar, estava 25, agora já está quase 30, subindo bastante. A gente pode dizer que é uma subida significativa, porque já está representando 20% de alta, o que é muito, muito, muito bom. Vamos então falar dela, da Braskem? Vamos começar falando dela, depois eu falo da Oi. Petrobras descarta oferta pela Braskem e ações sobem. Atualmente, a estatal possui 36% do capital social da Braskem e quer evitar consolidar a dívida de 9,8 bilhões da petroquímica em seu balanço. Você não sabe se passa a controlar a empresa, você acaba tendo que colocar isso no seu balanço, na sua totalidade, nem é só na participação que você tem, você acaba incorporando o balanço e ela não quer fazer isso. Petrobras está muito bem, obrigado, não quer se meter nisso. Além disso, uma eventual oferta poderia afetar diretamente a governança e a estrutura de capital da Braskem, em tese transformando a empresa em uma estatal. E isso é bem ruim, porque estatais costumam ter menor valor de mercado e a Petrobras não quer perder dinheiro com a Braskem. Com a notícia, as ações da Braskem estão subindo. Juntamente com isso, vale lembrar que a Unipar Carbocloro, que é a empresa ali favorita do nosso queridão Luiz Barsi, também está disputando a compra de ações da empresa, que ofereceu 10 bilhões por 34,4. Aí sim, a Unipac quer controlar a empresa. Então, isso está fazendo com que Braskem suba. Petrobras, por sua vez, não está acompanhando nada disso, não está acompanhando a alta, está simplesmente devolvendo um pouco do que fez de alta nos últimos dias, que é coisa pra caramba. Vamos para o nosso assunto aqui de hoje, pessoal. Novamente, não estou aqui para poder ficar defendendo, nem falando bem ou mal de nada. Minha função aqui é ser analista e analisar. Vou dar até umas opiniões aqui também de outros analistas, mas o importante é, você tem que saber ler os balanços, tem que saber ler o que a empresa divulga. Então você vê a notícia, igual eu vou fazer aqui, mas depois você vai atrás para poder fazer suas próprias conclusões. Muitas vezes você vai precisar assim, de um bom conhecimento de contabilidade e de negócios para entender o que está acontecendo. Mas a notícia é: a Oi reverte lucro e tem prejuízos de 1,267 bilhão no primeiro trimestre de 2023. A Oi reportou prejuízo líquido de 1,267 bilhão, revertendo lucro líquido de 1,623 no mesmo intervalo de 2022, no primeiro trimestre de 2022, informou a companhia de telefonia nesta noite de quarta-feira, ontem. O lucro antes de juros, imposto, que é chamado de EBITDA, de rotina, totalizou 234 milhões, um recuo de 81% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, a redução do EBITDA está associada à conclusão da venda de operações de mobilidade, que tinha uma contribuição positiva, e da infraestrutura de fibra em linha com o plano estratégico. Está investindo mais e ela está recebendo menos aí, porque está numa reestruturação. É muito difícil hoje você comparar a Oi, porque é outra Oi. Ainda está muito difícil. Eu preferia que ela focasse na comparação com o quarto trimestre, afinal de contas está mais fácil de comparar, mas ela preferiu focar o seu relatório quase inteiro na comparação com o primeiro trimestre, o que acaba dificultando um pouco alguns números, né? A margem de rotina, a margem de EBITDA, atingiu 7,7, que é uma queda de 20 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre. Pessoal, imagina que era 27,8, caiu para 7,7, coisa pra caramba. A receita líquida somou 2,2 bilhões, crescimento de 4,8 na comparação com o mesmo período do ano passado. Se for comparar com o quarto trimestre, aí já houve uma queda de 4 e pouquinho e não um aumento. A chamado OPEX, que é Operational Expenditures, que é despesas operacionais, ela somaram 2,3, que diminuiu 26% em relação ao mesmo período. Novamente, é outra empresa, é difícil comparar. Já a despesa com pessoal teve uma queda de 3,2 e crescimento na base trimestral. Então, caiu em relação ao ano passado, mas cresceu em relação ao último trimestre. É isso que eu estou dizendo. Em relação ao último trimestre, é uma base mais comparável. Veja, a empresa explica que a redução anual da despesa com o pessoal é explicada principalmente pela reestruturação no quadro de colaboradores, que apresentou diminuição de 38%. Ora, caiu 38% de colaboradores e caiu 3,2% apenas de despesa.
Então, é uma redução muito pequena. É claro, aí a gente sabe que a gente está no Brasil, né? Mandar a gente embora, pessoal, custa muito dinheiro. Então, ainda não estamos vendo ainda esse benefício no curto prazo. Resultado financeiro, isso aqui pegou. Líquido foi negativo de 1,1 bilhão no primeiro trimestre, ante ganhos financeiros de 1,874 na mesma etapa. Reverteu um ganho para uma perda, pessoal. Uma diferença que dá quase 3 bilhões de um para o outro. Em 31 de março, a dívida líquida da companhia era de 20 bilhões e pouquinho, uma redução de 33% na comparação com a mesma etapa de 2022. Então, números bem ruins, desfavoráveis. A única coisa boa aqui, de fato, é que houve aí uma redução na dívida, o que é importante. Oi, ainda vale a pena investir? Agora, do Money Times. O analista da Genial ressalta o que a Oi apresentou. Uma queda sequencial na receita líquida, perda de 4,3% na comparação trimestral. Lembre, aumentou em relação ao ano passado, mas em relação ao último período caiu. Custos acima do esperado, queda no EBITDA, recuo de 84% ou 44% em relação ao último trimestre e lucro abaixo das estimativas da Genial. Além disso, o resultado financeiro negativo de 1,15 bilhão foi consequência de um aumento das outras despesas financeiras devido a atualizações monetárias sobre contingência e o aumento de juros sobre outros passivos. E em sua segunda recuperação judicial, a Oi não mostra sinais de melhoras e se encontra em uma situação extremamente complicada, avaliam os especialistas. A empresa de telecomunicações possui uma dívida de 20 bilhão e não tem geração de caixa. A gente vai ver que o caixa dela diminuiu. Aí ela projeta um aumentozinho lá na frente, mas é projeção. A verdade é que diminuiu. Com isso, a Genial reiterou sua recomendação de venda das ações da Oi, com uma redução no preço-alvo de 1,4 para 1. Vamos ver aqui antes da gente continuar como é que está aqui. Oi, eu vou ver a 3, tá? Você pode ver 3 ou 4, qual você quiser. A gente está falando da Oi, ó, 1,03, praticamente é o preço, está caindo 3,74 hoje, com mais esse resultado ruim. A Oi, pessoal, se a gente for olhar aqui, é melhor até olhar aqui no mensal, é queda atrás de queda. Pessoal, é até difícil você olhar para isso. Ó. De dezembro para cá é só queda. Chegou a estar cotada a R$22. Lembrando que não era cotada a R$22. Aqui houve já várias vezes aqui. A Oi tem que fazer o chamado grupamento, porque está valendo menos de R$1. Daqui a pouco começa a valer menos de R$1 de novo. Aí tem que fazer outro grupamento. Mas a perda da Oi, no geral, nesse período todo, que já custou quase R$1.000 a preços de hoje, agora está valendo R$1, é de 99,9%, pelo menos, uma queda monstruosa, pessoal. É muito dinheiro perdido. Por último aqui, o site Seu Dinheiro diz que Oi tem prejuízo bilionário, consome caixa e vê dívida líquida ficar acima de 20 bilhões. E aí, novamente, fala sobre recuperação judicial. Vale destacar que a Oi entrou oficialmente em sua segunda recuperação judicial no fim do primeiro trimestre, em março. O pedido de socorro, a justiça ocorreu apenas 3 meses após encerrar a primeira. Botou a cabecinha de fora, falou, tá muito frio, deixa eu voltar aqui para o meu quentinho, para proteção da recuperação judicial, e agora está lá de novo. A Oi afirma estar em busca de sustentabilidade de longo prazo e informa que as negociações com os credores seguem em andamento. Também qualifica a nova recuperação judicial como um passo crítico na direção da reestruturação de sua dívida e assegura que suas atividades serão mantidas normalmente. De acordo com a empresa, já há um acordo com os credores em relação aos principais termos comerciais para a reestruturação de suas dívidas financeiras e um financiamento de longo prazo a ser concedido para suportar suas operações de curto prazo, que é o normal. Compra a dívida de longo prazo para financiar o seu curto prazo, senão você vai ter descasamento de caixa. E eu vou falar um pouco aqui, então, do balanço, a apresentação do resultado. Vou tentar ser sucinto, para não ficar muito longo, mas a verdade é, falando aqui do que a empresa está apresentando, o que ela tem de receita hoje, qual o crescimento que ela está reportando. A nova Oi, ela bota aqui um ex-legado, que é excluindo o legado, a nova Oi, essa Oi de hoje, tem uma receita de 2,2 bilhões. Tirando todo o legado, fica 1,9 bilhões de receita, que é um aumento de 24,8% em comparação ao mesmo período do ano passado. Aumento da receita da fibra, Oi Soluções, 4 milhões de casas conectadas e a receita aqui de 154 milhões. Eficiência em OPEX, que é despesas operacionais, e aqui custos
que são chamados CAPEX, são os investimentos que você faz em capital, investimentos para poder crescer. Por que caiu 87% dos investimentos? Porque a empresa está se desfazendo de um monte de coisa, não precisa mais desse dinheiro. Quando você compara com base que não tem nada a ver, fica esse troço que não tem nada a ver. As despesas também, OPEX, também tendem a diminuir, estão diminuindo. Mas veja, já não é uma diminuição tão grande quando a gente fala em relação ao período passado apenas. Ao excluir o legado, a receita da Nova Oi aumentou 25% ano a ano, representando 76%. Então, ó, eles pegam isso aqui, esse tamanho de receita, que é excluindo o legado, que era 35% do total, agora passou a ser 76% do total, e estamos aqui falando de um aumento de 24,8%. E essa aqui é a receita total da Nova Oi. Então, aumentou? Aumentou. Isso é bacana? Isso é ótimo. Mas é suficiente? Estamos vendo que, por enquanto, não. Qual é a maior receita da empresa? O que está realmente subindo? Oi Fibra e Oi Soluções estão ali crescendo bacana, e isso é importante. E o chamado legado, que é anterior, que ela não faz mais, por exemplo, a parte móvel, não para de cair, a tendência é que vá a zero. Então, notem, receita da empresa está subindo. Se eu pegar aqui, ó, 2020, primeiro trimestre de 2022, depois quarto trimestre, que é o anterior, e agora esse, veja que subiu um pouco daqui para cá, 20%, que é o que ela quer dizer, ó, subiu 20%, isso que ela quer mostrar. Quando olha para apenas o período anterior, quarto trimestre, subiu apenas 2%. Então, sinceramente, é uma subida muito, muito, muito desastrosa, porque a gente esperava que subisse muito mais, afinal de contas, a empresa precisa de um crescimento muito forte para conseguir se recuperar, e não está conseguindo. Além disso, casas conectadas também, ela tinha 3,5 milhões, foi para 3,9 e agora aumentou apenas para 4. Então ela vai querer sempre dizer, estamos aumentando aqui 500 mil, mas na verdade aumentou só 0,1, porque afinal de contas o que importa agora é o trimestre a trimestre, vendo como é que ela está crescendo ou diminuindo. A despesa pessoal, como eu falei, ó, caiu aqui do primeiro trimestre para cá 6%, já o serviço de terceiros caiu 24%, mas os aluguéis e seguros subiu 31%, e ele bota aqui, custo de aluguéis e seguro crescendo devido aos maiores custos variáveis associados ao aluguel da fibra, da estrutura de fibra vital, à medida em que a Oi continua a expandir a base de casas conectadas. Então, não tem o que fazer, ela vai precisar gastar mais com isso aqui, e está gastando. Já indo para o final, no quarto trimestre, a margem EBITDA de rotina atingiu 8%. Lembra que eu falei? A margem era 27,5% aqui, ó, caiu para 8%, arredondando, o que é bem menos do que ela tinha antes, porque agora está mudando toda a estrutura da empresa. Mas é uma margem muito baixa, que a gente viu que tem diversas influências aqui. Além disso, o lucro é que nem está essa despesa financeira, porque lembra que o EBITDA é antes das despesas financeiras. Aí, depois que vem essa despesa financeira, com todo o prejuízo que ela conseguiu gerar. E aí, em termos de CAPEX, que é investimento, os investimentos dela diminuíram bastante, e isso é normal, já que ela agora é outra empresa e é muito menor. E aí, por fim, ela fala aqui do seu caixa, o que ela está prevendo de caixa. Hoje ela está com 1 bilhão e 800 de caixa, no primeiro quarter, que é o primeiro trimestre de 2023, está prevendo estar com 2 bilhões e meio no próximo trimestre, depois cair para 2,200, depois para 1 bilhão e 600. Então note que nem mesmo a previsão dela está muito boa de caixa. A tendência é que ainda pode cair o seu caixa, o que é ruim, afinal de contas a empresa tem que gerar caixa para poder pagar dívida, e a Oi não está indo por esse caminho, por enquanto, infelizmente, pessoal. Então, só reforçando, hoje nós temos um dia de bolsa meio lateralizada, nós temos a Braskem como maior alta até agora, CVC e Dux ali seguindo, o mapa de calor está me dizendo que a Petrobras está caindo, que a Vale está mais ou menos, e que está tudo aqui mais ou menos como estava ontem, os bancos, principalmente aqui, indo bem, e nós temos a nossa querida Oi caindo, diminuiu um pouco a perda aqui, mas também já esteve caindo mais de 6% hoje. A verdade é que a Oi continua sendo uma empresa muito complicada para você investir. E se você gostou do conteúdo, considera se inscrever no canal, considera marcar o sininho para que você não perca nada do que a gente faz, se inscreve lá no nosso WhatsApp para você não perder nada também, e curte esse vídeo, afinal de contas, quando você curte o vídeo, a gente entende que você gostou do que a gente está fazendo aqui no canal do seu Mordomo Financeiro. Até o próximo.